Mas o que me traz aqui, ontem tivemos uma discussão até acalorada quanto ao decreto 20.858, não sei se os senhores têm ciência, que dispõe, estabelece no âmbito da administração pública estadual direta à autarquia fundacional, normas e medidas complementares de racionalização dos gastos públicos e das outras providências. E aí, no seu artigo 6º, fica o seguinte caput: fica suspensas no âmbito do Poder Executivo, da administração direta, indireta, a contar da data da publicação deste decreto, as normas de contratações, despesas relacionadas com, primeiro, inciso 1, licença prêmio, pecúnia aos servidores ativos, civis e militares. 2, férias em pecúnia, concessão de aumentos salariais e gratificações de qualquer espécie. 4, criação e expansão de grupos de comissões de trabalho remunerados. 5, concessão de novos abono permanência no serviço. 6, posse aos novos servidores, exceto as substituições decorrentes de aposentadorias, exoneração e falecimento. 7, ampliação de gastos com funções gratificadas e cargo de direção superior. 8, ampliação de contratações de servidores temporários e estagiários remunerados. O 9, criação de novos cargos efetivos, empregos ou funções equivalentes. 10, estruturações de órgãos e entidades que impliquem em aumento de despesas. 11º, criação de gratificação adicionais ou alterações das existentes que impliquem em aumento de despesas. 12º, cessão de servidores estaduais ou requisição de servidores ou outras esferas do governo com ônus para o Estado. Aí o 13, criação, alteração, implantação de plano de cargos, carreiras e remuneração que impliquem em aumento de despesas. O decreto é bem longo, eu não vou me delongar, mas aí eu fico me perguntando. Ontem, eu acho que por questão de tempo, nós estávamos em discussão, eu pedi uma ordem, e aqui eu tenho tempo para explicar por qual motivo que eu tinha divergido de tal ato do governo. Por quê? O governo ele tem que compreender que essa casa é o legislativo. E ele só pode fazer qualquer coisa desde que haja uma lei. Eu pergunto ao governo do Estado de Rondônia. Eu falo governo, não vou nem falar o senhor Confúcio Aires Moura, porque tudo leva para ele e ele deve assinar com a análise de que as pessoas fizeram com todo o conhecimento, com toda a informação inerente. Ele pode, de maneira, sem ter uma norma vigente, suspender tais direitos consagrados em leis? Não, deputado Edson. Se ele quisesse, e aí eu passo informações aos servidores, tem sim uma PLP tramitando lá no Congresso, 257, que é igualmente isso aqui que o governo queria fazer, só que ainda não foi aprovada. E o governo vem, faz um decreto de forma unilateral, sem ouvir o parlamento, e que é mais grave, sem informar essa Assembleia, pelo menos informasse. Olha, eu vou suspender, por que também eu falo? Em respeito. E eu vou pedir ao presidente Maurão que converse com o governador, que é a segunda vez ou terceira vez que acontece isso. E eu não vou me eximir, sempre que for necessário, em buscar o respeito para esse barramento. Porque eu entendo que a partir do momento que o governo faz isso, ele coloca em xeque essa casa. Quando isso foi vinculado nas redes sociais, eu acredito que a maioria dos deputados tiveram mensagens falando e cobrando. E agora? Como é que vai ficar isso? Que governo é esse? Pelo menos para a gente se defender ou informar as pessoas por qual motivo realmente foi feito. E por que também digo isso? Foi sentado não só com a categoria dos policiais civis, agentes penitenciários, a saúde, e vem essa mesa discutindo. E agora, suspende. Senhores, eu quero deixar bem claro,
Essa responsabilidade não é desta casa. Todos os parlamentares que se encontram aqui são favoráveis às os seus pleitos. O responsável se chama o quê? Governador. É o governo. É seus gestores que eles se encontram. E aqui, quando ontem chegou um projeto que aumenta, que regulamenta, na verdade, regulamenta a questão da licença paternidade, foi aprovada ontem mesmo. Pedi para incluir na pauta, o deputado Maurão atendeu, os demais deputados, foi o relator, a gente deu, já está aprovado. Só falta sancionar agora, que eu entendo que é benefício, não pode discutir em comissão, benefício de servidor. A gente tem que discutir questões mais complexas. E aí, pode mudar o regimento. Ontem foi colocado para mudar o regimento, a gente tem que mudar, que tem que colocar para o pleno discutir aqui, para os demais membros, a questão da vista. Pode mudar. Só que eu digo que eu busquei o conhecimento regimental. Existem outros mecanismos que fazem um processo legislativo também aguardar e colocar em votação. Tranquilamente, eu não vou. Que eu sempre eu defendo todos os parlamentares aqui, sou companheiro de todos. Até mais, amigo mesmo. Agora que eu não posso aceitar e ficar calado, e chegar e eu ficar, não, isso aqui está certo, o governador está certinho. Vou estudar. Esse final de semana eu vou me debruçar e, se entender, além de buscar as associações e sindicatos, devem entrar com ação judicial, buscando a suspensão desse decreto que está aí, suspendendo o direito dos senhores. Vou buscar isso e também, se for necessário, entrar na terça-feira, apresentar na terça-feira, um decreto que susta tal medida do governo. Pelo menos parte dele. Pelo menos parte dele. Tem que ser analisado isso. Assim como já fizemos a questão da CAED, que era uma resolução totalmente arbitrária, que majorava de 43% para 100%, sem ter uma lei ou uma norma que regulamentasse. É uma ação do ACAED que extrapolou os limites legislativos, e a gente aqui aprovamos e suspendeu. E aí, eu ainda estou no aguardo. Eu estou aguardando, eu espero que a presidente, a Cira, ela não deve ter problema mental, ela deve também ter uma assessoria boa, uma procuradoria boa, que ela vai cumprir tal medida, porque ela não cumprindo, no outro dia que vier, eu já vou pedir que seja aberto crime de responsabilidade, um apuratório, e vou mais além, se for necessário até uma CPI, que já está faltando, já passou da hora para ser aberta uma CPI na CAERD, já passou da hora. Então, senhores, aqui que fique claro, infelizmente infelizmente que eu digo não, é assim, nós temos limitações, mas todos os deputados aqui tenham certeza que estão favoráveis à sua causa. E eu digo mais, aqui eu cheguei neste parlamento como representante de classe, e aí a maioria sabe da nossa luta, que não foi muito árdua para a gente chegar aqui, e defendo com unhas e dentes o trabalhador. Eu vivenciei ser policial, e quando eu digo policial, eu falo policial militar, policial civil, até engloba a situação dos agentes que também trabalham ali, hoje tem porte de arma, só por questões constitucionais ainda não estão dentro do bojo da segurança pública, mas são estes que estão dando suporte, sustentabilidade ao governo, e deve ser respeitado. E aí eu vejo uma ação dessa que deixa a gente totalmente, assim, é como está aqui, como foi a situação das ADINs. O governo entrou contra a polícia militar, e aqui eu estava na mesa, foi feita uma leitura, o que é isso? Nem o comando da polícia militar, nem o comando do bombeiro, nem esse parlamento sabia dessas ADINs, que está contestando a Constituição, seu artigo 24, parágrafo 1º até o 9º, e está discutindo direitos também dos trabalhadores da segurança pública, em especial os policiais militares. Isso que eu vejo que é uma falta de respeito com o governo. E aí, como é que faz? Tem uma PEC que seria encaminhado, e até agora não foi encaminhado, porque o governo ainda não se sentiu ainda, o governador ainda não teve os devidos parecer. Temos também, eu coloco o requerimento, porque quando vem um projeto, senhores, é duas folhinhas, é uma justificativa e outro projeto. Por que a COTEL não encaminha todos os pareceres jurídicos, impacto orçamentário, motivação que houve? E eu peço, enquanto não chega, aí causa algumas discussões aqui, tem que vir secretário para justificar. Eu vou começar a ser mais rígido agora, porque eu entendo, não sou eu, e aqui eu quero deixar claro, o mandato é igual para todos.
O diploma que um deputado tem, eu também tenho, todo mundo tem aqui. Então tem os mesmos direitos, garantias e prerrogativas. Agora é inaceitável que a gente faça, exemplo, o deputado pede vistas, é questão dele. Se ele está pedindo, ele tem que ter um direito que é dado a ele, o outro começar a contestar. Fala, não pode, porque o 23, não importa. Se um pediu, deve ser deferido, porque está no regimento, tal medida. E eu não contesto qualquer deputado, qualquer ação, dentro de forma legal, regimental, constitucional, está amparado. E é o que eu sou fervoroso aqui, eu prezo. Está na Constituição? Não está. Está no regimento? Não está. A gente não pode fazer nada. Mas se tiver dentro, a gente segue essa ótica. Foi uma situação meio infeliz. O deputado Lebrão, e aí eu queria que ele estivesse presente, até porque foi uma situação meio ríspida. Eu não gosto de ter esses embates, a gente entende que fica uma situação meio complicada. E aí, se ele tivesse que até falar com ele, que eu não tenho nada contra o deputado Lebrão, contra ninguém, tenho muito respeito por ele. E ontem, mas assim, entendendo a minha parte, enquanto for deputado, estiver aqui nesta casa, irei sempre defender as minhas prerrogativas e os meus direitos. Que fique claro sobre isso. Então, senhores, é isso que eu queria informar quanto essa situação de plano de cargo e carreira. Está suspensa. Enquanto não houver tal medida de sanar, ou revogar, ou anular, ou suspender tal ato, infelizmente não vai ter como aplicar de imediato tal plano de cargo e carreira. Lembrando até que me falaram que é parcelado, igual a Romeira, né? 6 parcelas, 6 anos. 6 anos, se não me engano, é 6 anos. E vocês estão sendo bem amigável, até bem tranquilos em aceitar isso. E digo mais, esse é o papel dos servidores, porque vocês são de carreira. Nós somos transitório, o governo é transitório.